Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma gravação. Na última aula, nós tínhamos aí trabalhado as leis de Kepler, né? Depois das leis de Kepler, nós também falamos sobre o início das leis da gravitação universal, né? De Newton, tá? Então agora vamos tentar entender um pouquinho mais como resolvendo exercícios, ok? Muito bem, então vamos lá. Nossa apostila 2, certo? Página 10. Exercício 2 aqui. A atração da gravidade não depende da massa do corpo, mas de algumas características do planeta em que esse corpo se encontra. Pesquise os fatores que interferem na aceleração gravitacional de um planeta e o valor da aceleração da gravidade em Mercúrio, Marte e Vênus. Então, isso aqui seria uma pesquisa, né, para vocês fazerem, mas eu já tenho aqui e vou explicar para vocês aí o que está correlacionado. Se vocês voltarem aqui, ó, nós temos a fórmula inicial, que envolvia a força da gravidade é a constante gravitacional, massa maiúscula, massa minúscula sobre d ao quadrado. Consequentemente, nós vamos aplicar aqui. Pela pesquisa diz o seguinte: a atração da gravidade de um planeta depende basicamente de sua massa e seu raio. A atração da gravidade de Mercúrio, Marte e Vênus são, respectivamente, então, ou seja, Mercúrio 3,78, Marte 3,72 e Vênus 8,60. Né? Olha só que Vênus é muito próximo ao nosso, que é um planeta maior. Então, provando novamente a nossa fórmula, né? Que eu tenho que estudar o distanciamento dos corpos, ou seja, dos dois planetas, certo? E a sua massa. Lembrando que massa maiúscula e massa minúscula são de planetas diferentes, ok? Muito bem. Exercício 3. Fala assim. A frase é um pequeno passo para o ser humano, um salto gigantesco para a humanidade. Marcou a chegada do primeiro astronauta ao pisar a Lua. Seu peso na Lua era de 300 newtons e sua massa total era de 187,5 kg. Com base nas informações, qual é o modo de aceleração da gravidade na Lua? Olha só que legal esse exercício. Então, quando o astronauta chegou na Lua, quando você lê ali, nossa, é uma massa de 187. Realmente, essa massa é uma massa muito grande porque tinha também o equipamento, né? E, consequentemente, lá na Lua, por ter uma gravidade menor, esse astronauta ele tinha a possibilidade de levitar, digamos assim. Bom, mas vamos lá. Com base nessa explicação, nós temos aqui, ó. Lembra, tudo que pinga, pinga do céu. Então, nesse caso, é peso igual a massa vezes a gravidade. Se o peso é de 300 newtons, que foi dado no problema, a massa é de 187,5 vezes g. Então, se está multiplicando, vai passar dividindo. E aí eu tenho 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade na Lua é de 1,6. Por que os corpos eles ficam mais leves, digamos assim? Porque estão sujeitos à ação da gravidade, né? Então, aqui na Terra, todo o corpo está sujeito a 10 metros por segundo, beleza? Exercício 4. Um corpo está apoiado sobre a superfície de um balcão. A força-peso que há sobre o corpo tem modo de 480 newtons. Faça o que se pede. Determine a massa do corpo considerando que sua aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Tudo que pinga, pinga do céu, né? Então, o peso 480, a gravidade 10, se está multiplicando, passa dividindo. Conteúdo bem básico aí, tá? O que ocorreria com o valor da massa do corpo se a aceleração da gravidade fosse de 10 metros por segundo ao quadrado? Né? Não ia acontecer nada, né? Por quê? Porque o que varia é o peso. Então, entenda. O peso ele está correlacionado diretamente com a gravidade. Então, a massa, por exemplo, eu tenho 110 quilos. A minha massa na Terra é 110. A minha massa na Lua também é 110, tá? Muito bem. Então, o professor vai pedir para vocês aí depois dar uma lida, né, nesses exercícios, tá? Tentar resolver mais alguns, certo?
Depois, as próximas aulas, eu venho explicando aí. Vou fazendo a lousa, tá? Esses exercícios maiores aqui. Beleza? Então, vamos lá com um pouco de conteúdo de explicação para vocês aí, nas aulas. Na semana que vem, nós vamos fazer o exercício um pouquinho mais complexo aí, o professor fazendo a lousa e etc. Bom, força normal. Então, eu já venho trabalhando com vocês há um certo tempo, né? Eu já sempre falo isso aí para meus alunos, né? Antes mesmo de chegar à unidade da apostila, eu já vou explicando esse conceito. Todo corpo que ele está em repouso, tá? Numa superfície plana, eu falo que para baixo eu tenho força, peso. E em resposta a essa força-peso, eu tenho força normal, tá? Então, um corpo que está numa superfície plana, para baixo eu tenho força-peso, para cima eu tenho força normal. Se esse corpo estiver pendurado, para baixo eu tenho força-peso, contrário a essa força, que estaria numa corda, num fio, num cabo, né, inextensível, por exemplo, eu passo a ter, então, uma força de tração. Então, para baixo, força-peso, para cima, força-tração. E um corpo que se encontra, esse corpo que ele se encontra sobre a superfície da água, por exemplo, para baixo tem força-peso, para cima eu tenho força de empuxo. Então, olha só a revisão. Superfície plana, peso é igual normal. Corpos pendurados, peso é igual tração, certo? E na água, peso é igual empuxo, tá? Então, olha que interessante. Vocês viram que nas três situações diferentes, o professor falou em peso. Por quê? Força-peso. Todo o corpo ele é atraído para o núcleo central da Terra. Então, lembrando que o núcleo central da Terra atrai os corpos de forma perpendicular. Então, quando vocês forem ler a aula texto, na página 12, vai estar escrito assim, ó, reta normal, tá? Reta normal, ela me forma um ângulo de 90 graus. Definição. A força normal é uma grandeza vetorial que resulta da interação de contato em dois corpos. Essa força tem direção perpendicular à superfície de contato e sentido oposto à força que provoca a compressão. A força normal é representada por N, né, de normal, ou Fn, força vetorial normal. E por ser uma força medida em Newton, tá? Muito bem. Professor, eu consigo ver a força normal? Consigo, né? Vou dar um exemplo aí. Se você pisar numa caixa de areia, você consegue ver a força normal, tá? Porque quando você pisa numa caixa de areia, você tem massa. A sua massa pressiona essa caixa de areia. Quando a tua massa pressionou a caixa de areia, o que que acontece? Em resposta, eu tenho a força normal, ok? Aí, quando eu saio, eu vejo a marca, a minha pegada. Essa pegada é a marca da força normal, beleza? Uma curiosidade aí. Determinação da força normal. Então, a nossa apostila vai trazer alguns modelos, né? Algumas pessoas aí em pé e tal, né? Depois vocês vão dar uma lida, com certeza, né? No conteúdo da página 13. E vai estar escrito aqui, ó. Essas três moças aqui do pódio, né? Então, atleta. Usando a posição do umbigo dela, para baixo, eu tenho força-peso. Em resposta, eu tenho força normal. Pegando o umbigo da moça, continuando aqui, ó. Para baixo, força-peso. Bem aqui, ó, eu tenho a pressão, né? A atleta é a reação. Lembrando que, claro, vamos dar um exemplo que aqui fosse uma caixa de areia. Quando essa moça ela pisa sobre essa caixa de areia, ela pressiona os corpos para baixo. Em resposta, eu tenho a força normal. Mas olha só, essa marca, essa pegada aqui existe porque também tem a terceira lei de Newton, que é o princípio de ação, uma reação. Ou seja, quando eu pressiono essa caixa de areia, a ação é de pressionar e a reação é de comprimir. Então, consequentemente, fica a marca aí da pegada, beleza? Lembrando que força-peso, ela vai ser sempre no sentido aí perpendicular. Então, olha só, o menino aqui empurrando um guarda-roupa, a força normal, então, está sendo aqui no sentido à esquerda, ele faz uma força e ele empurra o guarda-roupa. Por que o guarda-roupa se desloca? Porque eu tenho
terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton está presente em todos os conceitos, né? Para cada ação, temos uma reação. A reação de empurrar é de deslizamento. Mas não podemos esquecer que aqui, ó, do centro do tronco do garoto, eu tenho a força-peso, que ela lembra um pêndulo, né? Sempre para baixo, beleza? Então, depois vocês vão ler aí, com certeza, e vão entender, tá? Só não vou ficar lendo para não ficar redundante. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui do menino da gangorra, tá? Na gangorra não, melhor, no balanço aí, ou no escorrega, tá? Na verdade, os três. A apostila trouxe escorregador, mas gangorra é o mesmo conceito, na balança é o mesmo conceito, o escorregador também. Então, vamos seguir o exemplo da apostila, tá? Trouxe o menino escorregando. Muito bem. Quando o menino está tendo um deslizamento, ele está tendo, primeiramente, ele teve que subir. Aqui tem vários conceitos, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional, nós vamos estudar tudo isso mais adiante. Quando o menino ele desliza porque ele está na Terra, né? No planeta Terra. Então nós temos a gravidade, e essa gravidade faz com que os corpos se desloquem, então, para o mesmo sentido. Então, nesse momento aqui, ó, eu vou pegar como referência o centro do menino, ou seja, ó, o núcleo, ou melhor, centro de gravidade. Isso nós vamos ver no conteúdo do segundo ano, tá? Centro de gravidade. Que é mais ou menos o ponto de equilíbrio, é o meio aí. Então, esse centro de gravidade vai fazer com que esse menino tenha força-peso que ela é perpendicular, ou seja, para baixo, perpendicular. Força-peso, muito bem. Se a força-peso ela é perpendicular à Terra, ó, imagina o planeta Terra aqui, tudo bem? Então, a força-peso é perpendicular ao planeta Terra, tá? Se essa força ela é perpendicular ao planeta Terra, em resposta à força-peso, eu vou ter a força normal, tá? Esta força normal, ela é perpendicular ao garoto, tá? Então, força-peso para baixo, perpendicular para cima. Muito bem, perpendicular vai ser um conceito de vetor, então tem que ter um prolongamento. Então, aqui seria peso de y e peso de x, nas variáveis que nós vamos estudar mais adiante, certo? Então, muito bem. É um conceito de vetor? Por quê? Olha só, a força normal de uma superfície inclinada sobre uma pessoa forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Muito bem, então vamos lá. Módulo, condicionado pela ação de outras forças. Então, entenda, se é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido, tá? Direção, perpendicular à superfície de contato. E sentido depende da situação analisada. Então, lembrando que módulo é o valor numérico, direção horizontal, vertical, para cima, para baixo, e sentido direita, esquerda, etc. Né? Muito bem, chegamos a uma demonstração muito importante, né? Um conteúdo que eu já vi cair em várias questões de vestibulares, o pessoal às vezes tem até uma certa dúvida aí, dependendo dos conceitos, né? Que é o estudo de elevadores, tá? Uma das questões bem conhecidas, aí até tem na apostila aí mais adiante, quando a gente fala em elevador, nós imaginarmos, eu já vi uma questão assim, ó, você entra no elevador, imagine uma pessoa que se desloca com o elevador, tá? Ou seja, para cima, pode ser para baixo, mas para cima, e dentro do elevador tem um dardo, né? Na realidade, eu vou ter que lançar um dardo, vai ter um painel de dardo. A pergunta é, se o elevador está indo para cima, eu preciso arremessar esse dardo um pouco para cima, um pouco para baixo ou reto, tá? Sem delongas. Diz assim, a resposta é lançar o dardo de forma natural, ou seja, como se você não estivesse no elevador. Claro, por quê? Porque se o elevador sobe e a pessoa também sobe, que é o nosso caso, não aparece diferença, tá? Então eu não preciso lançar o dardo para cima ou lançar o dardo para baixo. Professor, não consigo entender. Então pensa assim, nesse exato momento, eu estou contido, olha a função aí, lembrando a matemática, né? Eu estou contido dentro do planeta Terra. E se o planeta Terra gira, eu também giro, mas a mesma velocidade que o planeta gira, eu também estou girando. Por isso que nós não temos tontura, né? Porque se o planeta gira com uma velocidade x, o meu corpo também é dependente desse corpo na velocidade x. Quando você está andando de carro, você não sente muita diferença, né? Por que você não sente muita diferença? Muito simples. Porque
o seu corpo ele é dependente do veículo. Então, a mesma velocidade com que o carro se encontra, você se encontra também. Tá bom? Então, muito curioso isso e muito importante. Então, vamos entender alguns detalhes aí. Vou ler aqui para que não tenha nenhuma, não fique nenhum adentro aí. O funcionamento dos elevadores está intimamente ligado à mecânica clássica, e em particular às leis de Newton. Por isso, ele é muito utilizado para ilustrar as aplicações dessa lei. Muito bem, depois vocês lêem aqui, né? Então, vamos aqui. Nós vamos analisar algumas situações, ou melhor, 3 delas. A primeira situação, elevadores sem aceleração, aceleração para baixo e aceleração para cima. Bom, elevador sem aceleração é mais simples, é o elevador parado. Então, quando você chama o elevador, né, você está aguardando ele, quando ele chega, você simplesmente está esperando para entrar. Quando você entra no elevador, o elevador está parado, você, teoricamente, está caminhando até ele. Vamos dizer assim, elevadores sem aceleração. O elevador está em repouso, velocidade constante para cima e velocidade constante para baixo. Entenda. Elevador sem aceleração. Elevador está sem movimento. O corpo pode estar em repouso, com velocidade constante para cima e com velocidade constante para baixo. O que isso significa, pessoal? Quando o elevador, você está dentro do elevador, agora foi o que o professor explicou há pouco. O meu corpo ele é completamente dependente do elevador. Então, tudo que acontece no elevador acontece comigo também. Beleza? Aceleração para baixo. Elevador iniciando descida a partir do repouso. Elevador subindo, começando a parar. O que significa? Se o elevador for para baixo, eu vou sentir um solavanco. É muito comum você estar no elevador quando sente um friozinho na barriga, digamos assim. Por quê? Se você está parado, lembra, a primeira lei de Newton, todo o corpo está em repouso, tem que permanecer em repouso desde que a força sobre ele. Então, se eu estou parado, o elevador agora vai descer, quando o elevador desce, eu sinto frio na barriga, por quê? Porque o meu corpo está parado. Então, quando o elevador desce, a tendência do meu corpo é permanecer parado. Por isso que eu sinto a diferença. O mesmo acontece para cima. Quando o elevador sobe, a tendência do meu corpo é permanecer parado. E sobe, eu tenho uma força artificial. Então, eu sinto essa diferença. Beleza? Elevador iniciando a subida a partir do repouso, elevador descendo, começando a parar. Tudo isso. Após entrar em movimento, espera-se que o elevador movimente-se com velocidade constante para reduzir o desconforto dos seus passageiros. Claro, se o elevador for regular, você naturalmente. Agora o elevador faz assim, sobe, desce, você começa a enjoo. A diferença da aceleração. Muito bem. Então, elevador sem aceleração. Note que a nossa apostila ela vai trabalhar com as 3 situações dos elevadores. Então, vamos entender aí. Primeiro, elevador sem aceleração. Considere uma pessoa de peso B no elevador em repouso. Para analisar o que ocorre com essa pessoa, é preciso indicar as forças que atuam nela. Observe a figura. As únicas forças que agem sobre o corpo do elevador são as forças peso vertical para baixo, a força normal vertical para cima. Como vimos anteriormente, as forças resultantes é igual à soma das forças aplicadas sobre o corpo da pessoa. Vamos considerar o sentido para cima como positivo, neste caso, a força normal positiva para cima, e a força peso negativo para baixo. Por exemplo, lembrando o centro da pessoa, todos os corpos estão perpendiculares à Terra, força para baixo, e a resposta tem força para cima. Muito bem. Quando uma pessoa está no interior do elevador, em repouso, a força normal e a força peso têm os mesmos valores. Está em repouso parado. Muito bem. A única coisa é que o elevador está pendurado. Lembra? Corpos pendurados. Força peso para baixo, normal. Assim, eu estou contido dentro do elevador. Muito bem. Bom, com base nisso, eu tenho 2 situações. O que é isso aqui? Ó? FR, força resultante, é o somatório de todas as forças. Quando o elevador está parado, quais são as forças que estão atuando sobre ele? O elevador está parado, mas ele está pendurado. Então, eu tenho força, peso e força normal. Se o elevador está parado, é porque a força normal vem primeiro. Por que a força normal vem primeiro? Muito simples. Se o professor acabou de explicar que para baixo eu tenho força peso, para cima eu tenho força normal.
Se o elevador está parado, significa que a força normal está sustentando o elevador. Então ele não cai. E se caísse, quem estava vencendo? A força peso. Então por essa razão veio a normal. Se normal é para cima e o elevador está parado, é porque a normal está resistindo à força peso. Por isso que ficou normal menos peso. Né? Fórmula. Fama. Se o corpo não tem movimento, se ela chutar e a força, a aceleração zero, sem aceleração, então fica a força resultante zero. Substituindo normal menos peso, normal peso. Traduzindo, faz uma roupagem matemática, mais fácil explicar lógica. Se o corpo não tem movimento, significa que a força peso para baixo está em equilíbrio com a força peso para cima. Em matemática física, o equilíbrio significa o quê? Igualdade. Então, normal é igual a peso. Né? Tudo bem? Espero que entendido. Então, por favor, ler os complementos na aula. Ok? Elevador com aceleração para cima. Tem movimento. Vamos ver o que vai acontecer. Podemos observar o elevador acelerando para cima em duas situações. Primeiro, quando ele está parado, começa a subir. Não só a segunda situação é quando o elevador está descendo no sentido, né, de velocidade negativa e freia para parar. Então, você também vai sentir solavanco. O que é esse solavanco? É o desconforto do estado. Para que ele pare, a aceleração deve ser negativa. E por isso devemos ser aplicados assim. Considere uma pessoa de peso, né, dentro do elevador em repouso e começa a subir com aceleração. Vamos indicar as forças aplicadas sobre esta pessoa. Tudo bem. A força aplicada sobre o corpo do elevador são as mesmas do caso anterior. A força vertical para baixo, a força normal vertical para cima, assim por diante. Então, forma. Força, somatória das forças. De novo, se está indo para cima, quem está puxando a força normal, dos pesos. Mas agora, nosso sistema de alimentação, agora tem fama. Porque se está subindo, tem aceleração. Então fica força resultante normal peso e força resultante é fama. Olha só, foi igual a. Por quê? Força resultante é N menos P. Força resultante é M vezes A, igual a N menos P igual a M vezes A. Igualdade. O que o senhor fez aqui? Sim. Se o P está negativo, ele passou positivo. Consequentemente, ele essa aqui é a fórmula. Quando eu uso essa fórmula aqui, professor? Essa fórmula. Muito bem. O enunciado é o mesmo, só que agora o elevador não está para cima, o elevador está para baixo. O que vai acontecer? Né? Aí você fala assim, nossa, professor, agora mudou, né, a fórmula aqui, ó, que era peso mais M vezes A, então agora ficou peso M vezes A. Claro que você vai potencializar isso. Mas olha só, por que é normal menos peso? Tá? Aí eu venho, fama. Se o corpo, se ele está tendo uma aceleração para baixo é negativo. É menos aceleração. Então fica M menos A. Fazendo a substituição, M menos P e M vezes A. Consequentemente, você chega a essa resposta aqui. Tá? Se está menos, ele passa mais. Mas tem um jeito mais simples de ver. Tá? Olha, raciocina comigo. Quem está para baixo? Força peso. Quem vence? Peso. Então, eu poderia escrever diferente da apostila. Eu poderia fazer assim, ó. No lugar, eu coloco aqui na frente, peso menos normal. Tá? Quando eu inverter, se está negativo, passa positivo. Chegamos a essa resposta aqui, galera. Alô? Tudo mais simples. Quando o elevador estiver para cima, sinal de mais.
fácil, né? E quando o elevador estiver baixo, sinal de menos. Ok? Dando continuidade à nossa explicação. Bom, agora nós vamos partir do pressuposto, tá, de dois conceitos. As aplicações de exercício. Uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que tudo existe conceito gravitacional. Tudo existe conceito gravitacional. Esse conceito pode ser, essa gravidade pode ser para cima ou para baixo. Mas quando eu falo em gravidade, a tendência do conceito gravitacional é todos os corpos serem atraídos para o núcleo central da Terra. Então, por isso que os corpos caem. Os corpos caem porque eles são atraídos, eles são puxados para o núcleo da Terra. E isso envolve as leis de Newton, né, do conceito gravitacional. Ou seja, toda vez que eu estou falando em dois corpos, eu tenho que entender o seguinte: quando Newton desenvolveu aquela equação que nós estamos aí, né, a lei da gravitação universal de Isaac Newton, se eu solto uma bolinha de tênis, por exemplo, ao solo, eu abandono essa bolinha cai por quê? Porque imagina, tem dois corpos. O primeiro corpo de maior grandeza é a Terra, a massa da Terra. A bolinha de tênis é uma massa menor. Corpo maior, corpo menor, distância entre eles, conceito de gravidade. Ok? Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, para a próxima aula, eu vou explicar para vocês plano inclinado. Né? Falar um pouco sobre o plano inclinado. Que foi o menininho do elevador aqui, ó, acima, na hora que eu estava do elevador, aqui em si. Deixa eu ver. Força, peso, vamos central da Terra, normal. Mas eu comentei que aqui tem peso de variável y e também peso de variável x. Ou seja, quando eu falar em horizontal x, vertical y. Mas por isso nós vamos estudar nas próximas aulas, porque o vídeo não ficar muito extenso. Tudo bem, galera? Então, o professor pede para vocês lerem, tá? De novo, aqui, ó, exercícios 10, lá da página 10, tá? 10. Segue adiante aí até a página 17. Até a página 17, certo? Tentar fazer esses exercícios básicos aí, tá? Depois vamos estudar as partes de elevadores, tá? Lá no caderno de atividades, tá? Eu quero que vocês resolvam agora, depois dessas leituras, lá no caderno de atividades, é só ter uma regularidade aí. Vocês podem ir no caderno de atividades, página 4. Tá? Vocês vão fazer a página 4, a página 5. Tudo bem? Página 4 e página 5. Por enquanto. Ok? Forte abraço, despeço aqui de vocês, certo? Bons estudos. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Logo, logo estarei